Fala aí, meu povo, vamos entrando, bora entrando, pessoal. Hoje eu tô de operadora de câmera. Hoje eu troquei de lugar com a Amanda. Eu vou começar essa live aqui, já me apresentando, querendo dar as boas-vindas a você que chegou nessa live. Seja muito bem-vindo ao Viajar, é um prazer, o nosso cantinho aqui adorado, onde a gente fala sobre finanças e viagem, porque ninguém viaja sem dinheiro. Esse tema, né, que a gente vai trazer hoje aqui faz parte de um programa chamado Viagem para a Riqueza, um programa de conteúdos que tem o intuito de te fazer viajar 3 vezes ao ano e enriquecer financeiramente. A intenção é que você engorde a sua poupança ao mesmo tempo que conhece novos locais, que visite aí, que tenha novas experiências, visite hotéis, enfim, aquilo tudo que a gente sabe que viajante adora fazer. A live de hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre viagem e aposentadoria, porque é importantíssimo que a gente leve em consideração esses dois pontos na nossa vida. Como viajante, a gente às vezes abre mão do nosso futuro. Existem duas pessoas assim no seu lugar, vamos lá. Dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Mas é preciso que você considere isso. Existe você do presente e existe o você do futuro. Obviamente, o você do presente e o você do futuro, eles estão em tempos diferentes, mas vocês ocupam o mesmo espaço, até porque vai ser você daqui a pouco. Então é importante que você pense no seu futuro, não tem como você viver o hoje e cagar para o amanhã, porque o amanhã é seu também. Então se você caga para o seu amanhã, você vai sofrer as consequências do seu eu agora do passado. E aí você vai pensar assim, caramba, cara, por que eu fiz isso? Do que se trata viajar e se aposentar? Significa que você tem que esperar a vida passar para que você se aposente? Definitivamente não. Não é você esperar o plano de aposentadoria do governo, porque o plano de aposentadoria do governo, depois da última reforma, fez com que você tenha que trabalhar realmente muitos anos até que você se aposente. Eu fiz até um vídeo no canal falando um pouquinho sobre essa aposentadoria, né, do governo, porque a pessoa, se ela for esperar realmente se aposentar para começar a viajar, eu não sei nem se ela vai ter força nos joelhos para poder viajar, né? E você não quer esperar esse tempo todo até viajar. Se trata de você se planejar. Então, existe um benefício máximo em se planejar, porque a aposentadoria que eu estou falando aqui não é essa aposentadoria do governo, e sim a sua própria aposentadoria. O que é a sua própria aposentadoria? É você fazer, por exemplo, uma previdência privada ou um plano de investimento a longo prazo para que você adiante essa aposentadoria. Qualquer plano que você faça de investimento privado, aí, esses planos aí até mesmo de previdência privada, vão acelerar o processo de aposentadoria, porque você não vai ter que esperar, obviamente, até o final. Muito melhor do que um plano de previdência, que vai ser uma previdência complementar à aposentadoria que você vai receber do INSS, é você fazer um plano realmente de investimento a longo prazo, para que você tenha liberdade e independência financeira antes da hora. Porque se você for esperar realmente só ali para complementar a sua renda, não é muito legal não, beleza? Então eu já vou entrar aqui, para a gente não perder muito tempo, no jeito certo e o jeito errado de fazer as coisas. O jeito errado é exatamente esse, através desse plano de previdência complementar. Existe aí o VGBL, PGBL, o pessoal faz aí plano de previdência, que pode ser interessante, né? Tem alguns PGBLs e VGBLs que têm taxas interessantes para você fazer um investimento, mas no geral você vai ver que o retorno sobre o investimento que você tem em PGBL e VGBL não são os melhores. Você pode conseguir sim, através de um planejamento de investimentos, rendimentos muito maiores ao longo do tempo, principalmente no longo prazo, fazendo pequenas aplicações em renda variável, diversificando um pouco seu investimento em renda variável dividindo renda variável em ações, fundos imobiliários, uma parte do seu capital, né, em renda variável, uma parte do seu capital em renda fixa atrelada ao IPCA, renda fixa atrelada à taxa Selic, investimentos em renda fixa, também uma parte do seu capital para investimentos no exterior, porque a gente sabe que o Brasil hoje está legal, mas se amanhã vir uma Venezuela, todo o dinheiro que você tinha aqui pode ter simplesmente se perdido. Então, uma parte do seu capital investido também em renda, né, em investimentos no exterior, certo? E uma reserva de oportunidade, que é um dinheiro que você vai deixar ali parado, guardado, né, não buscando rentabilidade, para aproveitar determinadas oportunidades. Por exemplo, quando a bolsa cai, que as ações ficam baratas, você vai lá
e aproveita esse momento para comprar. Então, isso seria o jeito certo. Falei o jeito certo. O jeito errado é você aproveitar o PGBL e o VGBL para poder fazer aí o seu plano de aposentadoria. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como você pode fazer esse plano de aposentadoria, e eu vou dar um exemplo, na verdade, que é através de dividendos. Existe uma estratégia de investimentos que é a estratégia de investimentos em ativos que retornam para você dividendos. E aí, quando eu digo dividendos, podem ser dividendos ou aluguéis. Então existem, por exemplo, fundos imobiliários que as pessoas compram cotas. E o que são fundos imobiliários aqui? Só uma explicação bem simplória, tá? Fundos imobiliários são mecanismos que você tem para investir em ativos imobiliários, então shoppings, lajes corporativas, então terrenos, que você investe através de uma vaquinha, vamos dizer assim, tá certo? Porque para você investir, por exemplo, num apartamento hoje, caso você queira, você tem que tirar muito dinheiro do seu bolso. Então, se eu for comprar um apartamento aqui, um apartamento pebinha aqui em Recife, simplinho, eu vou gastar pelo menos uns 200 mil reais. Vou gastar ou não vou gastar? 200 mil reais. O que vai me descapitalizar, basicamente, imediatamente, em grande escala, né, eu quero dizer, sendo que eu estou comprando um apartamento. O meu risco ele está todo concentrado num imóvel só. Então eu tenho que dar sorte. Eu tenho 50% de chance daquilo ali ser um bom investimento ou aquilo ali ser um mau investimento. Então eu vou pegar 200 mil reais e vou colocar em uma coisa que eu tenho 50% de chance de dar certo e de dar errado. Não levando em consideração a análise de mercado e essas coisas, tá? Porque todo investimento tem uma chance de dar certo ou dar errado, mesmo que você faça o estudo que for. Quando você pega um imóvel e você compra esse imóvel acreditando que ele vai valorizar ou que você vai ganhar dinheiro por qualquer motivo, ou aluguel do inquilino, você assume o risco desse imóvel passar por avarias, desse imóvel estar antigo demais e também do seu inquilino ser um mau pagador. Né? Ou do risco da vacância também, né? Que o seu imóvel ele fica vazio. Quando você faz um investimento em imóvel através de fundos imobiliários, você entrega o seu dinheiro a um gestor e esse gestor vai pegar o seu dinheiro, não só seu, vai pegar o dinheiro de diversas pessoas e ele vai aplicar, dentro do conhecimento dele também, análise de mercado, é uma equipe em geral que faz isso, em diversos imóveis e imóveis melhores do que aquele que você poderia escolher sozinho. Se você tem 200 mil, por exemplo, você compra um imóvel simples, mas se você coloca 200 mil dentro de um fundo imobiliário, às vezes tem capital para lá de 100 milhões de reais. Então esse cara, ele tem poder de barganha maior que o seu. Ele consegue comprar imóveis melhores do que o que você compraria sozinho. Então, você vai ter ali acesso a ativos melhores, obviamente, proporcional ao quanto você colocou. Então, você adquire cotas de um fundo e esse fundo, como ele é feito também de vários imóveis, esses imóveis têm os seus inquilinos e quando os inquilinos pagam os aluguéis, esse aluguel também é dividido de forma proporcional aos seus cotistas. Então, quando você entra num fundo imobiliário, você vai receber ali, de acordo com a quantidade de cotas que você tem naquele fundo, os aluguéis pagos pelos inquilinos dos imóveis que estão dentro, que compõem aquele fundo. Esses dividendos praticamente serão o seu novo salário. Então, tem gente que acumula, por exemplo, um patrimônio de R$1 milhão investidos em fundos imobiliários e vão ganhar aí na faixa de 0,6%, 0,65%, 0,7% ao mês, que dá algo em torno de R$7 mil mensais. Para você fazer investimentos em fundos imobiliários, você pode começar com um valor a partir de R$100. Você não precisa ter milhares de reais para poder investir em fundos imobiliários. Você já pode começar hoje com um valorzinho a partir de R$100. Uma outra forma de você receber dividendos é também através de empresas na Bolsa de Valores. Investir numa empresa não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Inclusive, eu estava tendo até essa conversa mais recentemente com um amigo no trabalho, falando sobre isso. Assim, eu falei, cara, se eu te disser que eu abri uma vendinha de suco de laranja e eu te chamar para ser meu sócio, acho que uma das primeiras perguntas que alguém me faria é: pô, Rodrigo, mas esse negócio aí tá dando dinheiro? Isso, em outras palavras, significa: o seu negócio, Rodrigo, ele dá lucro? Rodrigo, você tem dívida e basicamente quando você vai comprar uma ação, você faz uma análise muito semelhante. Obviamente eu simplifiquei, né, a análise, mas é para que você tenha em mente que você vai fazer uma análise do lucro que a empresa dá e também
do grau de endividamento dessa empresa. E aí você vai perguntar assim, Rodrigo, mas aí eu tenho que olhar o quê? A demonstração dos resultados, né, do exercício, a DRE da empresa? Vou ter que olhar o balanço patrimonial da empresa? Não necessariamente. Existem diversos sites, como o Status Invests ou então Fundamentos, que trazem informações acerca de empresas para você, como, por exemplo, lucro da empresa, lucro por ação, traz informações como grau de endividamento, informação como crescimento da empresa, quanto essa empresa cresce. Essa empresa ela cresce 20%, cresce 2 dígitos ao ano. Então você consegue olhar a empresa de forma simples e ver que essa empresa está seguindo um rumo muito saudável. E aí você coloca o seu dinheiro lá. Obviamente, tem muitas empresas que vão crescer muito e elas vão utilizar todo o dinheiro que ela ganha, né, basicamente, para reinvestir. E é por isso que ela cresce muito. E aí você vai ter um retorno em dividendos que ele é menor. E tem outras empresas que já estão basicamente estabelecidas no mercado e o lucro que ela tem, ela não vai fazer mais nada, ela não vai reinvestir em nada, ela não tem mais para onde crescer. E esse lucro ela distribui entre os acionistas. Quando o lucro é distribuído entre os acionistas, você vai ter, por exemplo, uma empresa que vai pagar bons dividendos. Mas, basicamente, é isso. Você faz uma análise dessas empresas e aí você vai passar a ganhar dividendos de empresas, de ações. E esses dividendos, né, vão, da mesma forma que nos fundos imobiliários, vão te dar uma renda, uma receita mensal, né? Porque nem toda empresa ela vai pagar você no mesmo período, né? Tem empresa que vai pagar dividendo a cada 3 meses, tem empresa que vai pagar dividendo a cada 6 meses, enfim, isso vai depender, mas você pega esse valor que tu recebeu há 3 meses, divide por 3, né? E você vai ter mais ou menos uma média de quanto você está recebendo mensalmente em dividendos, tá? E aí você pode pensar nesse exato momento, pensar assim, poxa, Rodrigo, mas aí eu vou precisar juntar um valor muito alto, né? R$1 milhão, caraca, esse valor é alto demais. E eu já digo uma coisa para vocês, cara. Se você olha 1 milhão como algo muito alto, você está fora do jogo, certo? Você está fora do jogo, já desiste então, já coloca de lado, porque se você olha o objetivo como uma barreira, você nunca vai querer chegar lá. Você precisa olhar o objetivo como objetivo, daí você traça as metas. Valor muito alto não existe. Existe o seguinte, o que eu preciso fazer para ter esse valor? E aí você trocou na sua cabeça a mentalidade, certo? Principalmente se você é jovem, cara. Se você é jovem, o tempo joga a seu favor, beleza? Entenda uma coisa, juros compostos têm um poder violentíssimo, um poder magnífico, e ele joga a seu favor. O tempo joga a seu favor, mas você precisa dar o primeiro passo, beleza? Uma outra coisa que você pode pensar é que você ganha pouco. Então, como é que eu ganhando pouco posso fazer investimentos? Né? Isso também não é o que você tem que pensar. Você tem que pensar, se eu ganho pouco, como é que eu faço para ganhar mais? E a última coisa é você dizer para mim que não entende. Mas eu não entendo nada sobre renda variável, eu não entendo nada sobre fundos imobiliários, eu não entendo nada sobre investimento em ação. Investimento é algo que não é mais segredo, cara. Não é algo que você só encontra nos livros, que está guardado a 7 chaves, ou então lá na biblioteca de Alexandria. Não está lá, não. Está espalhado por tudo que é lugar na internet. Inclusive, aqui no nosso Instagram, a gente fala sobre investimento, fala sobre planejamento financeiro, sobre como você consegue enriquecer, entendeu? Para viajar mais, viajar 3 vezes através de investimento, educação financeira, não é segredo para ninguém. Então, a desculpa de que você não tem conhecimento não é mais uma desculpa, é uma dívida. Porque o conhecimento está aí, basta você dar o primeiro passo. Se você não é uma pessoa que já vive da independência financeira, que já goza de independência financeira, você, cara, não tem muito a perder. Na verdade, você tem a perder se você não tentar, sabe? Para quem tá no chão aqui, ó, para quem tá no zero, qualquer pulo para cima é mais, cara. E qual é o risco que você tem? Voltar para o zero. Para baixo não vai mais, pô. Zero é o teu limite. Obviamente você não vai fazer investimentos arriscados, alavancados para que você vá realmente para baixo do zero. Mas em termos de juntar dinheiro, investir em ação, dividendos, colocar seu dinheiro com um pouco de risco, fazer investimentos mais arriscados ali que tem um potencial de ganho muito grande, como por exemplo criptomoedas, Bitcoin,
Tudo isso você pode fazer de forma organizada e planejada para que você tenha o potencial de ganho infinito, sendo que o seu potencial de perda é ter nada, que basicamente para muita gente que está no 0 a 0 é o estado natural das coisas. Então você tem duas chances, ou de ter infinito ou de continuar onde está. Cara, esse jogo está a seu favor, totalmente a seu favor. E aí um passo a passo para vocês aqui, para a gente terminar essa live, um passo a passo para você chegar onde eu estou propondo, né? Chegar nessa aposentadoria, e eu vou chamar aqui de aposentadoria ideal, tá bom? Porque existe a aposentadoria não ideal, que é você esperar do governo a assistência, que eu realmente considero a não ideal, e existe a aposentadoria ideal. Como é que eu posso chamar essa aposentadoria ideal, Amanda? Aposentadoria do viajante inteligente. A aposentadoria ideal, ela vem através do adquirir conhecimento, em primeiro lugar. Então você vai adquirir conhecimento, você vai levantar a sua bunda da cadeira, ou você vai sentar a sua bunda na cadeira, vai abrir o seu computador, vai pegar o seu celular, e em vez de você assistir 1 hora de Netflix, você vai assistir 1 hora de um vídeo que te ensina alguma coisa nesse sentido. Porque você quer aprender sobre investimento e fica vendo Game of Thrones, não ensina nada lá. Eu assisti Game of Thrones e não falou sobre investimentos em momento nenhum. Existe, inclusive, uma frase de todo Game of Thrones, teve uma frase, que essa frase eu tomei pra mim, cara, meu, porque eu ficava lendo os livros, uns livros de feitos, né, bacanas de pessoas que tiveram sucesso na vida, de pessoas que mudaram de vida, de pessoas, meu Deus, que enriqueceram da noite pro dia, enfim, tudo isso a gente fica vendo, consumindo vídeos na internet. E tem uma frase do cara lá, se chama Samuel não sei o que, é um gordinho que tem lá. E ele fala o seguinte, num determinado momento ele era estudioso, né, ele gostava de ler muitos livros, e ele vai mudando, porque ele era um covarde no início do seriado, e lá mais pro final ele se torna, na verdade, um grande guerreiro, hiper corajoso, salva pessoas, enfim, vai pra guerra. E quando ele chega nesse momento, ele fala, num determinado momento do seriado, o seguinte: cansei de ler sobre os grandes feitos de homens que fizeram história. E ele, na verdade, passa a ser esse homem que foi fazer história. Né? O que ele fez? Ele começou a dar o passo em direção à ação, ele começou a agir durante aquele seriado e ele se torna, na verdade, um dos protagonistas da série. Né? Você vê ele como um covarde e, de repente, lá pro final, ele é um personagem principal, você torce por ele, ele é assim. Então, se você é essa pessoa que tem falta de coragem, não vou te chamar de covarde, tá? Mas se você não tem coragem de dar o primeiro passo, porque você teme o que pode acontecer com você, com seu dinheiro, com seu patrimônio, cara, não deixa isso te paralisar, porque basicamente o que vai acontecer é você não viver a vida que você gostaria de viver. O segundo passo, obviamente, depois de adquirir conhecimento, é abrir conta na corretora, é se munir das ferramentas necessárias para você fazer os investimentos. Então, abrir uma conta numa corretora, fazer qualquer trâmite desse, né? Não invistam por bancos. Bancos não são bons lugares para investir. Vão para as corretoras. Corretoras são os melhores lugares onde você vai conseguir melhores taxas de investimento, melhores investimentos, opções, né? Abra uma conta numa corretora, não abra apenas em uma, abra em várias, tá bom? Porque às vezes os produtos que são oferecidos em uma corretora não tá em outra corretora e você vai ter ali acesso a mais produtos ainda, o que aumenta a tua chance de conseguir um investimento muito bom. E fazer o seu primeiro investimento, ou seja, dar o primeiro passo. Deem o primeiro passo em direção a aposentadoria ideal de vocês, a aposentadoria do viajante inteligente. Beleza, gente? Isso só depende de você, não depende de mais ninguém, não depende do Lula, não depende do Bolsonaro ganhar, não depende da Dilma voltar, não depende do Temer, não depende de absolutamente ninguém, depende somente de você. Obviamente, a vitória do Lula, do Bolsonaro, da Dilma, do Temer influencia, impacta os seus investimentos e é por isso que a gente volta lá às bases no item número 1, que é adquirir conhecimento. Porque daí você vai saber como é que isso impacta os seus investimentos e aí você vai conseguir se proteger. Por exemplo, investimentos no exterior, a vitória do Lula, da Dilma, do Temer ou do Bolsonaro vai impactar? Não vai impactar, teu dinheiro está lá fora. Então, isso já trouxe uma certa proteção para o seu dinheiro. O Bitcoin, meu Deus do céu, o preço do Bitcoin está em 240 mil reais hoje. E ganhou o Bolsonaro, o Bitcoin variou? O Bitcoin nem se mexeu. O Lula vai ganhar? O Bitcoin nem se mexeu. O Bitcoin vai se mexer por outros motivos, tá bom? Basicamente era o que eu tinha para dividir com vocês hoje, tá bom? Então fica aí o nosso convite para que vocês façam parte de todas as nossas lives dessa semana e da próxima semana também que vai ter live
todos os dias. Foi um prazer ter você conosco. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está assistindo a gente no Instagram e não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Se você está no YouTube e não segue a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, tá certo? Foi um prazer ter você conosco. Foi um prazer ter você... Muitos R's na frase. Foi um prazer ter você conosco. Espero vocês na próxima live. Foi um abraço. Tchau, tchau.